Oi, tá bem. Vai entrar aqui. Vai entrar aqui, vai entrar. Só deu start aqui e vai começar a transmissão aqui. Eu te falo. Já achei o parar a apresentação aqui. Só não sei como fazer aparecer só um slide grande. Se você apertar o F5 aí na tela, acho que vai aparecer isso daí para nós. F5? Isso. Estamos aqui ajustando os detalhes da nossa transmissão. Quem puder dar um OK do som, por favor, nos avise se o som não estiver saindo. Deixa eu começar aqui. Só estou esperando a Val me confirmar aqui para a gente poder dar início. Tá. Áudio normal, tá falando. Aquela hora que você falou para apertar. Pode falar? Não, vai embora. Fica tranquilo. É a primeira vez e é assim que funciona. A gente vai se ajustando. Então, muito boa noite para todos vocês que nos acompanham aqui pelo Face. O som tá baixo, né? Tá, eu vou aumentar o volume aqui e vou para um outro lugar para não dar microfonia. Bom, agora estou sem retorno do Facebook. Veja se o som aí, o pessoal do Facebook está assistindo, vê se o som melhorou, se está bom, como é que está aí, para a gente dar início na palestra. Vou pedir para a Val aqui confirmar de novo a respeito do som. O ao vivo, o teste é tudo assim, né? Aí, bom, a Val já confirmou aqui, o som tá melhorzinho. Val, eu tô sem retorno do Face por enquanto, então qualquer coisa manda a zap aqui para mim, tá bom? Então, gente, vamos começar a nossa palestra, a nossa conversa com o nosso amigo Edson Hamazaki. Ele vai trazer o tema aí sobre a depressão, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente iniciar, vamos fazer a nossa prece, uma leitura de harmonia. E aí a gente segue com a apresentação do Edson. O livro que eu peguei aqui é O Vinho de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Isso. Mas antes da gente iniciar, vamos... Capítulo 89, Na Intimidade do Ser. Vós, pois,
como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Paulo Colossenses 3:12. Indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos deles. O apóstolo não se refere a raciocínios, fala de profundidades. O problema não é de pura cerebração, é de intimidade do ser. Alguém que possua roteiro certo do caminho a seguir, entre multidões que os desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo é pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho, que não se limita à fraseologia brilhante. Imprescindivelmente é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. O mal pode ceder terreno. Compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, não entende senão a humildade. Sem espírito penal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Os espiritistas sinceros encontrarão luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de religiosa, segundo o modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Assim seja. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade, para que possamos levar a palavra adiante, possamos levar a alegria, o consolo e tudo que a gente pode dar de melhor para as pessoas, para os nossos irmãozinhos encarnados e desencarnados. Peço a permissão a Deus e à equipe espiritual responsável pela atividade, que a gente possa dar início à nossa palestra de hoje. Que assim seja. Edson, seja muito bem-vindo à nossa casa. A palavra é toda sua. Obrigado, pessoal. Desculpem por esse atraso. Quero deixar registrado aqui que o Marcelo não tem nada a ver com isso. Eu que tive aqui uma dificuldade com a tecnologia mesmo, e vou dizer para vocês que eu continuo com elas, porque a minha apresentação, que deveria estar aparecendo, não está. Então eu vou tentar aqui de novo, e se eu realmente não conseguir colocar essa apresentação, não tem problema nenhum. É porque assim, eu queria que não aparecesse da maneira como está, que a gente pudesse ir quadro a quadro, mas eu sinceramente não estou entendendo o que está acontecendo. Então, para não perder mais tempo ainda do que já nós perdemos, o pessoal tinha me pedido para falar sobre depressão, mas como nós estamos no Setembro Amarelo, que é um mês dedicado a falar sobre o suicídio, né? Então eu vou aproveitar aqui, pessoal, e juntar as duas coisas, tá bom? Então é assim, nós vamos conversar essa noite sobre um tema que não é fácil, que é a depressão e o suicídio. A maior parte das informações que eu vou trazer aqui para vocês vem do Centro de Valorização da Vida, que é o CVV.
certo? Então, de novo, nós estamos no mês de setembro, Setembro Amarelo, que é um mês dedicado à prevenção do suicídio. E o mote dessa campanha é que falar é a melhor solução. Quanto mais a gente fala sobre, veja, não é divulgar, mas é falar sobre. E falar para quê? Para desmistificar, tá? Vocês estão só com a primeira tela, né? Gente, de novo, eu sinceramente não entendi o que está acontecendo. Então, nossa, não, é porque tem um delay grande entre começar e mudar para vocês aí. Mas está tudo certo. Tá tranquilo, Edson, toca o barco. Isso, eu vou tocando o barco, tá? Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, quando a gente fala de depressão, do que é que nós estamos falando, gente? Depressão é um transtorno mental comum que é caracterizado por tristeza extrema, perda de interesse e ausência de prazer. Normalmente as pessoas ligam depressão à tristeza, né? Tristeza é uma das características, sim, da depressão, mas não é de jeito nenhum a única, tá certo? Ausência de prazer é que realmente caracteriza. Para você saber se determinada pessoa está ou não em depressão, ausência de prazer é um sintoma importante, culpa é um sentimento importante, baixa autoestima é um sentimento importante, distúrbios no sono, ou dorme demais ou não dorme nada, e no apetite, come demais ou não come nada. E isso aqui são os sintomas de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Tá? Tristeza, gente. Tristeza é uma reação normal, é uma reação emocional totalmente normal. As situações frustrantes, né? Sei lá, terminou um casamento de muitos anos, terminou um namoro, estudou para o vestibular e não conseguiu passar, né? Totalmente natural que você fique triste. Perdeu alguém muito importante, né? Agora, infelizmente, na pandemia, ao longo da pandemia, nós tivemos aí 1.000 pessoas morrendo todos os dias. Natural que se alguma coisa acontece como essa acontece para você, você fique triste. Não tem nada de errado com isso. Qual que é a diferença? Essas situações naturais, comuns, que fazem com que a gente se sinta triste, elas não costumam durar mais do que 6 semanas, certo? E principalmente, a pessoa que está vivendo isso sabe por que está triste. Natural, não tem problema, é normal. Quando que começa a poder se caracterizar como um problema, como uma dificuldade? Quando que começa a deixar de ser normal? Né? Quando que deixa de ser tristeza e você já pode começar a pensar num diagnóstico de depressão? Primeiro, quando se prolonga indefinidamente, continua, né? Os dias passam, as semanas passam, lembram? 6 semanas, os meses passam, às vezes os anos passam, e isso continua indefinidamente. Outra característica grande afeta a sua qualidade de vida, né? Você já não funciona normalmente e te incapacita para as atividades normais. Então, por exemplo, já não trabalha, já não consegue estudar, já não consegue tomar as decisões naturais do dia a dia, né? Isso significa que isso já está afetando o teu funcionamento normal. Aí já não é mais uma tristeza natural. O que é suicídio? Quando a gente fala de suicídio, a gente está falando de um ato intencional de tirar a própria vida, de matar a si mesmo. Agora, ninguém que tenta o suicídio que realmente quer se matar, né? Já tem exemplos de pessoas que se atiraram lá de um prédio, né? Do alto de um prédio, infelizmente, né? Se jogaram, mas sobreviveu,
essa pessoa não conseguiu tirar a própria vida. Quando ela volta, o que ela diz? Ela diz que na metade da queda, ela já tinha se arrependido. Tá? Na verdade, o que essa pessoa está tentando é se livrar, buscar refúgio para uma dor emocional que ela está considerando como insuportável. Para vocês terem uma ideia, eu sempre conto esse exemplo. Eu tive uma paciente que ela pegava um alicate e ficava retirando pedacinhos do próprio braço. Vocês têm ideia da dor física que um negócio como esse provoca? Mas o que ela estava fazendo? Ela estava usando uma dor física para tentar aliviar uma dor emocional. Vocês já devem ter ouvido falar da automutilação, pessoas que, por exemplo, se cortam, né? Por que alguém se cortaria? Está tentando usar uma dor física como uma forma de alívio para uma dor emocional que está sendo considerada nesse momento insuportável. E isso é consequência de um transtorno mental que não está tratado, né? Entender o suicídio, tirar a própria vida como uma solução, na verdade, é uma consequência de um transtorno que não está sendo tratado. 90% dos casos de suicídio, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, poderiam ter sido evitados se essa pessoa tivesse sido levada a tratamento no momento adequado. O suicídio, até nós terminarmos essa nossa conversa, um brasileiro terá se suicidado. 32 brasileiros por dia. Uma pessoa a cada 45 segundos no mundo. E, de cada 25 tentativas, um suicídio, infelizmente, se consuma. Eu gostaria de ir mostrando tela por tela, mas é assim. Vocês vão ver daqui a pouco, né? Eu tenho aqui um grupo de pessoas que se mataram. Desde uma pessoa mais velha e conhecida como Robin Williams, lembra do Robin Williams, quem ele é? A hora que essa imagem aparecer aí para vocês, vocês vão se lembrar. Até Marilyn Monroe, que é alguém bem conhecida, né? Uma atriz super conhecida, Chester Bennington, que era um cantor de uma banda conhecida, o Linkin Park, todos eles se suicidaram. Agora a imagem apareceu para vocês. Mas vejam, essa menina aqui, a primeira, a Ruivinha, essa foto foi tirada 7 horas antes dela tentar o suicídio. Esse garoto, essa foto foi tirada minutos antes de ele ir para o computador para pesquisar como é que ele poderia se tirar a própria vida. Esta menina, essa foto dessa menina risonha aqui em cima, ela foi tirada na noite anterior a ela tentar o suicídio. Ou seja, suicídio, gente, não tem rosto, tá? A pessoa pode estar pensando em se matar e está preparada para sair para uma festa. Ela pode estar pronta pensando em se matar e ela pode estar maquiada fazendo uma selfie, né? Suicida não tem cara. Quem está pensando em se matar, sabe aquela ideia de que, não, quem está pensando em se matar sempre estará acabado? A imagem apareceu para vocês. Não, se você pegar aqui a pessoa que está em cima, não, ela não necessariamente precisa estar acabada num canto, jogada. Veja, esta menina aqui, ela disse, nas duas situações, nos dois momentos, nas duas fotos, ela estava pensando em tirar a própria vida. Essa outra, a mesma coisa. Nos dois momentos em que essa foto foi tirada, eu estava precisando de ajuda. Depois da tentativa de suicídio, ela vem e conta isso. Ou seja, gente, suicídio não tem cara. Tá? Essa ideia de que sempre vai estar sofrendo, né? Não necessariamente. A pessoa pode estar dando risada,
pode às vezes estar conversando com você normalmente e ela está pensando muito seriamente em tirar a própria vida. Transtorno mental é frescura, gente? Não. Para você conseguir superar um transtorno mental, basta ter força de vontade? Não. Para sarar, né? Você só precisa sair de casa, ir para um shopping e curtir a vida? Claro que não, tá? Gente, não tem jeito, tem um delay mesmo, de verdade, entre a imagem que aparece e aquilo que eu estou falando. Então, eu vou pedir para vocês não se preocuparem muito com as imagens e ficar mais aqui no que a gente está conversando, tá? Transtorno mental não é frescura, transtorno mental é uma doença que envolve alterações emocionais, que envolve mudanças de humor, que envolve mudanças no comportamento, mudanças no pensamento e comprometimento orgânico. Ou seja, envolve, acima de tudo, muito sofrimento, tá? Por quê? Porque é uma doença, né? E como qualquer doença, do que ela precisa? De tratamento. E como é que a gente trata transtorno mental? E por que é tão importante ficar falando sobre isso? Tem muita gente, infelizmente, ainda no nosso país, que tem muito preconceito. Tem preconceito em relação à psicoterapia, que seria a terapia realizada, né, pelo psicólogo. Psiquiatria, então, nossa, não tomo remédio de jeito nenhum, não vou em psiquiatra de jeito nenhum. E não vou por quê? Porque eu não sou louco. Não é isso que muita gente por aí pensa? Bobagem. E aí sofre. Ou permite que alguém que está próximo sofra, né? Acabei de viver isso também com uma pessoa, né? Cuja família, não, isso aí é bobagem, isso é frescura, isso aí é porque você está querendo chamar atenção, né? Isso aí é porque você, gente, você tem tudo, por que você está pensando desse jeito? Não, não é verdade, tá? A depressão é uma doença. Os vários transtornos, sejam eles transtornos depressivos, sejam eles transtornos de ansiedade, são transtornos, são doenças que geram muito sofrimento. Para poder dar conta, precisa tratar. Como é que você trata? Psicoterapia, né? Tratamento, porque a psicoterapia vai te ajudar a lidar com as dificuldades do dia a dia de uma forma que você não adoeça, que ao invés de te levar para o adoecimento, sejam formas saudáveis. Tudo na vida é assim, a gente tem maneiras diferentes de lidar com. Às vezes, por exemplo, se a pessoa está pensando em se matar, se a pessoa está pensando seriamente em suicidar, é fundamental o psiquiatra. Por quê? Ele vai te receitar uma medicação que vai te ajudar a lidar. Lembra que eu falei de uma dor emocional insuportável? Tá? Pensa numa dor de cabeça. Se você tiver com uma dor de cabeça insuportável, talvez você já tenha passado por isso. Sabe aquela dor que você fica com vontade de bater a cabeça na parede para ver se melhora? Gente, tem que tomar remédio. A medicação pode ser até que ela não suma com essa sua dor de cabeça, mas ela vai fazer com que ela se transforme. Ela deixe de ser insuportável para uma dor, pelo menos suportável, né? Falar é a melhor solução, é o mote da campanha. Por quê? Né? Porque falar é mesmo a melhor solução. Seja com um amigo, seja com um familiar, seja com um professor. Não tem um amigo, não tem um familiar, não tem um professor, não tem ninguém que possa te ajudar com isso, liga no 188, liga para o CVV. Ali do outro lado da linha, 24 horas por dia, 7 dias por semana, vai ter uma pessoa que está ali para te ouvir, tá? Como é que você faz? Se você está, né? Se você tem alguém próximo que você ama, que você gosta, que está passando por isso, qual que é a melhor maneira de você lidar com isso? Porque veja,
Se você tem alguém que está sofrendo, você acha mesmo que adianta virar para essa pessoa e falar, pensa positivo, tenha fé, isso aí é fraqueza, você não tem motivo para estar se sentindo assim? Você só está querendo chamar atenção? Gente, você tem de tudo na tua vida, você tem do bom e do melhor. Tem gente que passa por problemas muito piores do que esse. Escuta, vamos passear, que isso passa. Você acha mesmo para alguém que está com uma dor emocional insuportável, que frases como essa podem ajudar de alguma maneira? Não, não podem. Não vai adiantar coisa nenhuma. Como é que você pode ajudar, mesmo de verdade, se você realmente quer fazer diferença, quer ajudar esta pessoa? Vamos começar pelo que você não deve fazer. Falar pelos cotovelos. Ficar dando conselho. Ficar achando que falar vai ajudar de alguma maneira. Tá? Do que essa pessoa realmente está precisando neste momento? Ser ouvida. Ter absoluta certeza que ela pode contar com você. Então, o que ela precisa é de um ombro. O que ela precisa é de colo. O que ela precisa é ter absoluta certeza que pode contar contigo. Na grande maioria das vezes, ela precisa de alguém que ouça, não de alguém que fale. Não sei se vocês já ouviram falar, nós temos uma boca e dois ouvidos justamente por causa disso. É para aprender a ouvir mais do que falar, tá? Essa pessoa, lembrem-se, ela precisa saber que pode contar contigo, que você estará do lado dela sempre. E mais importante, essa pessoa precisa saber que que isso tem cura, tá? Não precisa ficar com esse sofrimento, que é um sofrimento, eu sei que você sofre absurdamente, tá? Eu lido com isso no meu dia a dia profissional, gente. O Marcelo falou, eu sou psicólogo. Eu lido com isso no dia a dia. Eu sei que dói de verdade. Aí alguns mitos e algumas verdades a respeito do suicídio, tá? Mito. Quem vai se matar não avisa. Bobagem. Você prestar atenção, você realmente prestar atenção, você vai descobrir que sim, a pessoa dá sinais, sim. O problema, e essa pandemia está mostrando isso para nós nesse momento, é que muitas vezes a gente passa muito tempo juntos, mas nós não convivemos, né? Na pandemia, quantos casos? A família inteira está dentro de casa. Só que cada um está num cômodo e apesar de confinados no mesmo apartamento, apesar de confinados no mesmo quarto, na mesma casa, cada um no seu canto, cada um no seu quarto. E a convivência, por incrível que possa parecer, ela não acontece. Se não acontece até esse momento, procura, gente, criar o hábito de ter isso. Fazer as refeições juntos, sabe? Fazer a refeição sem ter o celular numa das mãos, sem ter a televisão ligada, para aproveitar este momento para conversar, para saber do outro, para poder falar de você. Criar momentos em que as pessoas possam estar juntas, né? Possam conversar, possam dizer o que está acontecendo. Quem fala em suicídio só quer chamar a atenção. Gente, não interprete isso, tá? Muita gente já passou comigo que achou que só estava querendo chamar a atenção e a pessoa tentou se matar de verdade, tá? Quem sobrevive, tentou se matar, mas não deu certo. Não vai voltar a tentar. Bobagem. Enquanto não for tratada, vai continuar tentando. Gente, você tenta, uma hora acaba dando certo. Né? Falar sobre suicídio estimula a sua realização. Não, tá? Tem pessoas que passaram comigo, inclusive, que assim, quando eu perguntei, escuta, você já pensou em tirar a própria vida? Ela, nossa, graças a Deus, finalmente alguém me perguntou sobre isso. É um alívio poder dizer que sim,
esse pensamento tem rondado, tem estado comigo há muito tempo, né? Veja, o que não é legal, o que não é bacana. Veja, se você prestar atenção nos noticiários, suicídios não são noticiados. Por quê? Já se sabe, quando você fica noticiando, isso incentiva outras pessoas a se matar. Então, não sei, se você ficar ouvindo todo dia que fulano pulou da ponte tal, né? Isso já aconteceu antes. De repente, as pessoas começaram a usar aquela ponte para tentar se matar. Por isso que não é noticiado. Noticiar o fato, metrô, né? Noticiar o fato é diferente de conversar a respeito disso. Tanto que o mote da campanha do Setembro Amarelo é: vamos falar sobre isso, tá? Vamos pegar aqui. Sinais de alerta. Como é que você tem que ficar esperto se começar a ouvir? Se a pessoa começa a falar muito sobre morte, começa a falar muito sobre suicídio e não era um tema normal das conversas dessa pessoa. Se ela começa a demonstrar desesperança em relação à vida, né? Se ela começa a demonstrar que se sente muito culpado, se a autoestima dessa pessoa está lá no chão, se ela começa a demonstrar que não tem sentido para a vida, viver para quê? Né? Para quê levantar todo dia? Para que continuar nessa existência que não sentido nenhum, não tem sentido nenhum? De repente ela faz um testamento, nunca pensou sobre isso e de repente aparece dizendo que, olha, se de repente acontecer alguma coisa, eu já deixei tudo em ordem, tem um testamento aqui, a propriedade, sabe, as coisas vão ficar desse jeito, a senha do banco é essa. Gente, começou a falar sobre isso, presta atenção, faz um seguro de vida do nada, se isola, diminui, ou então deixa de ter mesmo atividades sociais. Tudo bem, nós estamos, né, num período de isolamento social por causa da pandemia. Mas, gente, isso não impede que você ligue para as pessoas, que você faça videochamada, que você esteja, ainda que virtualmente, em contato com as pessoas. Relacionamento social, ele não necessariamente precisa ser feito presencialmente, né? Adolescentes, por exemplo, costumam usar jogos, né? Hoje você tem vários videogames aí, jogos virtuais, em que as pessoas estão, inclusive, em estados, cidades diferentes, estados diferentes, países diferentes, e se relacionam através dos jogos. Isso pode ser uma saída bacana, tá? Então, presta atenção no que está acontecendo. Fique atento a comentários do tipo: vou desaparecer, né? Essa vida não faz sentido. Eu vou deixar vocês em paz, fiquem tranquilos. Eu gostaria muito de poder dormir e não acordar nunca mais. É inútil fazer qualquer coisa para mudar. Eu só quero acabar com tudo isso. Eu não estou aguentando mais. Ninguém vai sentir a minha falta mesmo. Eu estou aqui só atrapalhando a vida de todo mundo. Eu desisto. Comentários desse tipo são comentários de quem está com ideação suicida, está pensando em tirar a própria vida. É muito importante ficar prestando atenção sobre isso, tá? E olha, gente, mais importante de qualquer coisa, se você está pensando em tirar a sua vida, se você está achando que não vale a pena continuar por aqui, se você está achando que você é um estorvo na vida de todo mundo que você gosta, isso não é verdade. O que você está passando, o que você está vivendo, o que você tem nesse momento é uma doença, tá? É uma doença que pode ser diagnosticada como todas as outras, ela só não é uma doença física. Ao invés de febre, você tem pensamentos. Ao invés de dor física, você tem dor emocional. Mas, gente, a gente tem um manual que tem quase 1000 páginas com sintomas. E é com base nesses sintomas
que depressão, transtorno de ansiedade generalizado, transtorno de pânico, transtorno obsessivo compulsivo, uma série enorme de transtornos depressivos, de transtornos de ansiedade, de transtornos de personalidade, vários tipos diferentes são diagnosticados. E, de novo, isso que você tem é uma doença e tem tratamento. Então, se você está sentindo isso, pede ajuda. Eu tenho certeza absoluta que você tem alguém para quem você possa pedir ajuda. Peça ajuda. Se você conhece alguém que esteja passando por isso, que esteja com esses pensamentos, providencie ajuda para essa pessoa. Não espere, porque pode ser tarde demais daqui a pouco. Tá? Providencia ajuda. E eu vou voltar lá atrás por um instante. Lembra que eu falei da importância do tratamento especializado? Esse tratamento, ele não se resume à psiquiatria, que é fundamental. De novo, alguém que está pensando em se matar precisa da ajuda da medicação, gente, né? O nível de sofrimento, o nível de dor emocional é muito grande. Lidar com isso sozinho é muito difícil. Então, por que não tomar uma medicação que vai aliviar o tamanho dessa dor? Vai aliviar os sintomas. Vai resolver? Vai eliminar? Não, não vai. Veja, remédio psiquiátrico, medicação psiquiátrica, antidepressivo, ansiolítico, etc., não cura nada. Ele trata os sintomas. Então, para vocês entenderem isso direitinho, é assim. Imagina que você está com febre. Você toma o quê? Antitérmico, certo? O antitérmico está tratando o motivo da sua febre? Não. Só está tratando a febre, né? De repente, você está com uma infecção. É a infecção que está dando essa febre. Você tem que tomar um antibiótico, né? O antibiótico é que realmente vai tratar. O antitérmico, não. Imagina que você está morrendo de dor de cabeça. Você toma o quê? Um analgésico. Sei lá qual analgésico. Mas o analgésico está tratando o motivo da sua dor de cabeça? Não. O analgésico está tratando a dor. De repente, você vai descobrir que você precisa usar óculos. É por isso que você está com essa dor de cabeça toda, tá? Então, o remédio psiquiátrico é fundamental para diminuir a dor emocional, para ajudar a lidar com isso, mas não vai tratar nada. Você precisa de psicoterapia. Por quê? De novo, é a psicoterapia que vai te ajudar a lidar com as situações desagradáveis, com os estresses, com as dificuldades, com os desafios do dia a dia. Aprender a lidar com esses desafios de uma forma melhor. Agora, a psiquiatria, a medicação e a psicoterapia são fundamentais? São fundamentais. Tá? Porque uma vai tratar o sintoma para aliviar e facilitar as mudanças, e é na psicoterapia que você vai descobrir quais são essas mudanças e, mais importante, é claro, como fazê-las. Tá? Porque é mudando a forma de lidar com o que acontece no teu dia a dia que você vai melhorar. Agora, tem uma outra coisa fundamental, gente, que é a terceira perna. É como se nós fôssemos uma mesinha de 3 perninhas. Sabe aquela mesinha de 3 perninhas? Se você tirar uma, o que acontece? Você cai. Se você tirar 2, aí que ela não fica em pé de jeito nenhum mesmo. Uma perna é a medicação, né, no caso de uma depressão, de um transtorno mental qualquer. A segunda perna é a psicoterapia. E a terceira perna fundamental é o tratamento espiritual. Lembrem-se que nós somos espíritos imortais, reencarnados nesse momento. Reencarnados para quê? Lembra? Está lá no livro dos Espíritos. Isso é tão importante que Kardec perguntou 2 vezes. Primeiro ele perguntou, escuta, qual que é o objetivo da encarnação? Depois ele perguntou, qual que é o objetivo da reencarnação? Que para nós, nesse momento, é a mesma coisa, né?
encarnados ou reencarnados. Nós estamos aqui mais uma vez encarnados, mais uma vez usando um corpo de carne e osso. Para quê? Qual que é o objetivo? Tá, eu tenho certeza, porque isso, infelizmente, eu não tenho vocês aqui na minha frente para vocês poderem me responder e eu ouvir. Mas eu tenho certeza que a grande maioria respondeu para evoluir. É ou não é? Claro que é para evoluir, mas o que significa esse evoluir? Ah, é para aprender. Tá, mas aprender para quê, gente? No final, para simplificar bastante, é assim: nós estamos reencarnados para sermos melhores, para sermos pessoas melhores, para sermos espíritos melhores. Cada uma das encarnações é mais uma oportunidade para isso. E é por isso que a gente reencarna, renasce do lado dessas pessoas. Por isso você tem esta pessoinha aí como mãe. Por isso você tem esta pessoa como esposa ou como marido. Por isso você tem esses espíritos que estão como seus filhos neste momento. Né? Por isso que você tem este espírito como pai, como chefe, como vizinha, como amigo, como... Tá? Nós estamos do lado das pessoas que nós precisamos estar para nos ajudarem e para nós ajudarmos a serem pessoas melhores. Inclusive aquelas mais difíceis nos relacionamentos. Né? Porque, veja, a gente só aprende nessa vida de relação, né? Então, tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, tratamento espiritual. Fundamental. Procurem o auxílio da casa espírita, da igreja, do terreiro, depende de qual que é, no que você acredita, etc. Mas é fundamental. Para nós, espíritas, né, nós vamos usar o tratamento espiritual. E aí deixa eu dizer uma outra coisa aqui importante para vocês. Eu sou psicólogo, então a minha atividade profissional, né, é atender gente viva que está passando por essas dificuldades todas. Mas eu tenho uma coisa muito legal, que é assim, eu também, enquanto espírita, do que a gente chama de reunião mediúnica. O que é uma reunião mediúnica? É o atendimento aos espíritos que estão desencarnados, tá? E nessa tarefa, eu não sou um médium psicofônico, então ou psicográfico, eu não sou aquele que faz a comunicação, eu sou aquele que conversa com o dialogador, né? O esclarecedor, aquele que conversa através de um médium com esses espíritos. Ou seja, na minha prática profissional, eu lido com gente viva. Na prática do centro espírita, eu lido com gente morta. E, gente, é tudo igual. A única diferença é que alguns estão com o corpo e outros estão sem. É tudo a mesma coisa. Os problemas são exatamente os mesmos. E eu tenho essa possibilidade de conversar com aqueles que fizeram uso do suicídio. Por isso que eu posso dizer para vocês, eu posso afirmar para vocês que é fria. Porque veja, o materialista, aquele que acredita que morreu, acabou, aquele que acha que nós só temos essa existência e conforme morre não tem mais nada depois, até pode ver no suicídio uma saída mesmo se ele está sofrendo muito. Mas, gente, eu garanto para vocês que isso não é verdade. Porque eu tenho essa possibilidade de conversar com aqueles que tentaram usar o suicídio como uma saída. E o sofrimento é muito pior. Porque se você está sofrendo, e eu sei que você está sofrendo, de novo, eu sei que não é brincadeira. Eu sei que o que você está sentindo é quase que insuportável se você está pensando em tirar a sua vida. Agora, se você faz isso e consegue, você vai descobrir que o que você está sofrendo não está nesse corpo, né? Na verdade, é assim, para você entender. Esta camisa está para o meu corpo como o meu corpo está para eu, espírito. E o que eu sou de verdade, o que nós somos de verdade, somos espíritos. Nós estamos usando este corpo só. Como eu, neste corpo, estou usando essa camisa. Veja,
Se eu tirar a camisa, né? Se eu estou com dor de cabeça, eu estou sofrendo, tá? E eu tiro a camisa, minha dor passa? Não, a dor não está na camisa. A sua dor é uma dor emocional. Ela não está no teu corpo, ela não está no teu cérebro, ela está em você, espírito. Se você mata o corpo, que é só um invólucro, não resolveu nada, porque a dor continua com você. Você, enquanto espírito, continua existindo, sobrevive. E eu posso garantir isso para você. Isso não é uma coisa que eu acho. Isso é uma coisa que eu tenho certeza. Porque, inclusive, justamente por ser psicólogo, isso me interessa. Então, eu busco entender exatamente. Escuta, tá? Você matou como? Você se matou como? O que você fez? Quando você se matou, exatamente, o que aconteceu? Quando você se deu conta, né, que tinha se matado, que estava morto, que já não tinha mais não sei o quê. O sofrimento é muito grande por muito mais tempo, tá? Então, não, o suicídio nunca é uma boa saída, é uma boa maneira de resolver o problema. Tá certo, gente? Então, você vai buscar o tratamento especializado e a psicoterapia é isso aqui, ó. Tá certo? Você tem sempre, imagina que o tanque é o problema, é o estresse, é a dificuldade, é o desafio. Você tem sempre duas maneiras de lidar com isso. Uma é se desesperar, né? Porque, veja, você não sabe nadar, te jogaram dentro de uma situação que você vai morrer, você se desespera e fica se debatendo, né? Quanto tempo dá para ficar desse jeito? Pouquíssimo, né? O que vai acontecer? Você vai cansar. A hora que você cansar, o que vai acontecer? Você vai afundar. Afundou. No nosso caso, você não vai morrer. No nosso caso, você vai adoecer, vai desenvolver um transtorno mental qualquer. A outra maneira de lidar com a mesma situação é a outra, boiar. Tá? Você precisa saber nadar para boiar? Não precisa. Você só precisa aprender a lidar exatamente com a mesma situação, o mesmo tanque, a mesma água, de uma forma mais saudável. Tá? A psicoterapia, resumindo bastante, simplificando muito, 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 ela vai te ajudar a fazer isso. Autoconhecimento. Entender como você funciona nas diversas situações. Entender por que você funciona desse jeito, em função do que, etc. Conforme você vai entendendo tudo isso, você vai aprendendo a lidar de uma forma melhor. Tá? O tratamento é fácil? Não é difícil, não. Tá? Só que exige comprometimento, exige adesão. Por quê? Porque não tem remedinho mágico. Concorda? Se tivesse um remedinho mágico, a gente estava milionário. Quanto você pagaria por qualquer coisa que eliminasse isso que você está sentindo? Quanto que você pagaria por qualquer coisa que eliminasse o que um filho, né, está sofrendo, o que um pai está sofrendo, o que um marido, o que uma esposa? Pagava qualquer coisa. Mas, infelizmente, remedinho mágico não existe. É um processo. E é um processo em que não é possível fazer por você. Eu não consigo, não adianta. Essa ideia de, eu vou no psicólogo, na psicoterapia, e ele vai resolver o meu problema. Não vai. Não vou, tá? Isso não existe. O que existe a psicoterapia é um trabalho de parceria. Nós vamos juntos entender o que está acontecendo contigo, por que está acontecendo contigo, e aí você vai fazer os movimentos necessários no sentido de superar tudo isso. Mas ninguém vai resolver o problema para você, certo? Entendido? Tá? Muita gente chega, tá, quanto tempo esse negócio vai durar? Em quanto tempo você vai resolver o meu problema? Pode parar. Não é assim que a coisa funciona, tá certo? E exige mudança. Não existe eu resolver para você, justamente porque implica em você fazer as mudanças necessárias. E vamos combinar que fazer mudança não é a coisa mais fácil do mundo, né, gente? Eu sei que é meio complicado. Onde é que você encontra tratamento? Porque psicoterapia é caro. Gente, eu fui ver, uma sessão de psicoterapia custa caro, etc. Eu não consigo fazer isso. Gente, todas as universidades que têm cursos de psicologia têm as clínicas.
E esse atendimento, na grande maioria, é gratuito. Se não for gratuito, é um valor simbólico, R$ 5, R$ 10, R$ 20, que é mais para ter o comprometimento em troca do que qualquer outra coisa. Tá? Além disso, os convênios hoje, eles já são obrigados a fornecer a psicoterapia. Ah, tá, mas só são 30 minutos, só são X sessões. Mas, gente, vamos buscar. Se é esse recurso, tem alternativas. Né? Conversa lá. Se você gostar da pessoa que começou a trabalhar contigo, se existe uma maneira de fazer parte disso ou de continuar o tratamento de outra maneira. O SUS, as unidades básicas de saúde, têm os tratamentos, eles têm formas de ajudar, né? Todas as unidades básicas de saúde ou tem uma equipe uma equipe multiprofissional que tem um psicólogo que faz parte dessa equipe, ou as tradicionais saúde da família tem lá o psicólogo trabalhando na unidade. Pode demorar um pouco, aquela história, né? Mas gente, vamos buscar, vamos atrás, vamos encontrar. Se você tiver com câncer, você não vai dar um jeito de encontrar tratamento? Ou você vai pura e simplesmente se deixar morrer? Não, você vai buscar. Então vai buscar também. Tem os CAPs, que são centros de atendimento psicossocial, também, que fazem um trabalho muito bom, etc. É claro, a gente conhece o nosso país, a gente sabe disso, a gente está vivendo o Covid, né? Nós temos uma demanda muito superior à capacidade de atendimento, principalmente porque a gente tem o SUS. O nosso sistema único de saúde é um sistema único, que eu não sei se vocês sabem, mas que ele tem como princípio fundamental a universalidade. Então, ele vai ter que atender todo mundo. Por isso, pode demorar. Você tem países aí, a gente tem uma colônia, por exemplo, boliviana enorme aqui junto de nós. Gente, lá, se você tiver dinheiro para pagar, beleza, você é tratado. Se você não tiver, você morre. Porque o sistema de saúde não tem esse princípio da universalidade. Tá bom? Então, busque. Busque porque tem. Eu garanto para você que tem. E a psicoterapia vai proporcionar maturidade emocional ou maturidade espiritual. É justamente, veja, de novo, nós não estamos reencarnados aqui à toa. Existe um motivo para isso, né? E o motivo é isso. Deus, nosso Pai, nosso Criador, está nos dando nesse momento uma oportunidade, uma bendita oportunidade de estarmos vivos junto dessas pessoas que estão à nossa volta, para que tanto nós possamos ter a oportunidade de nos transformarmos em pessoas melhores, como, aliás, ajudar também, tá? Ah, mas eu não vou ajudar. Como assim ajudar? Eu não ajudo nem a mim mesmo, quanto mais essas pessoas que estão à minha volta. Não, não é verdade. Às vezes, o fato de você estar passando por essa dificuldade neste momento é justamente uma oportunidade que estas pessoas que estão à sua volta estão tendo de perceber isso. Lembre-se, e aí eu vou nessa coisa do ser espiritual, do tratamento espiritual, veja, não perca isso de vista também, porque isso acontece muito, tá, gente? Você, quando não encontra sentido para a vida, né, você começa a se questionar, poxa, eu não por que eu existo? Eu só sirvo para atrapalhar a vida das outras pessoas. A melhor coisa que eu faço é me matar mesmo. Às vezes, e muitas vezes, quando você não está bem, porque pensa comigo, se nós somos mesmo espíritos imortais, essa não é a primeira encarnação. Se nessa encarnação, você, que teoricamente já é até uma boa pessoa, fica assistindo palestra de centro espírita, né, frequenta centro espírita, etc., está buscando ser uma pessoa melhor. Tem pessoas que se transformaram em desafetos nesta vida, gente que não vai muito com a tua cara nesta vida, pensa lá para trás, nas N outras existências que nós já tivemos aí. Né? Quantos desafetos nós fomos criando ao longo desse tempo todo? E se neste momento eles estiverem desencarnados,
eles têm uma vantagem muito grande sobre nós. Porque, veja, eles se aproximam e você não sabe. Então, se ele fica do teu lado porque ele quer que você morra, tá? Isso também é uma outra coisa que a gente já descobre nas reuniões mediúnicas. Por quê? Por que interessa para eles que você se mate, que você desencarne? Porque ele te pega. Agora, você está protegido pelo corpo. Você foge para o corpo. Né? À noite, a gente tem essa possibilidade. Os laços afrouxam, enquanto o corpo, que é uma máquina orgânica que precisa descansar, descansa, nós, espíritos, podemos ir fazer outras coisas. Muitos são os relatos. Sabe quando você volta para o corpo e acorda assustado? Como se tivesse levado um tombo? É porque você fugiu mesmo de volta para o corpo. Né? E esses espíritos, chamados obsessores aí, eles se aproveitam de quando você sai para tentar te pegar, mas é muito mais difícil, o corpo protege. Por isso que para eles interessa tentar que você desencarne. E eles têm essa possibilidade de ficar do teu lado o dia inteiro, você não está, pensa comigo, você não está vendo ninguém, você não está ouvindo ninguém. Mas, através do pensamento, eles ficam o dia inteiro, você não serve mesmo para nada. Você é uma porcaria, você é um estorvo na vida de todo mundo. A melhor coisa que você fazia era se matar. Por que você não sai daqui e se joga na frente do primeiro ônibus que passar? Se você está ouvindo isso o tempo todo, não está vendo ninguém à tua volta, quem que está dizendo? Você acha que é você que está pensando. Muitas vezes não é. Muitas vezes esse pensamento está sendo colocado aí. Por isso que o tratamento espiritual é tão importante. Se isso realmente estiver acontecendo, e esta pessoa que está o tempo todo na sua orelha falando isso, puder ser afastada, você vai se sentir bem melhor, né? Alívio. Você vai ter que lidar só com os próprios desafios. Você deixa de ter que lidar com isso também, com essa influenciação. Por isso que muitas vezes chamam de desobsessão, etc. Entendeu? Gente, nós atrasamos, né? Começamos atrasados, infelizmente. Já ultrapassamos aqui, a gente deveria ter começado às 8 para terminar às 9. Eu já ultrapassei em 8 minutos, então eu não vou continuar, eu vou encerrar por aqui. Eu acredito que o mais importante nós pudemos conversar sobre. E com certeza nós teremos aí outras oportunidades. Então, quero agradecer profundamente a você que me acompanhou aqui ao longo dessa nossa conversa. Quero agradecer profundamente aos amigos da Casa Espírita Maria do Sacramento e Ana de Jesus, pelo convite, por ter me proporcionado essa oportunidade de estar aqui com vocês. Quero me desculpar de novo pelos problemas técnicos, mas que haverão de ser superados. Muito obrigado, uma ótima noite a todos, e eu espero sinceramente que tenha sido útil aqui essa nossa conversa de alguma maneira para todos vocês. Um beijo no coração e até a próxima, tá bom? Marcelo, passo a bola para você de volta, meu querido. Opa! Edson, a gente que agradece de coração, né, pelas informações que você trouxe. São pontos novos, pelo menos para mim. Né, a gente teve aqui alguns comentários sobre o que você falou. Posso te passar alguns deles? Claro. A gente tem tempo? Tem um tempinho, rapidinho. Não, então beleza. Por mim, nós viramos a noite aqui. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu sou suspeito também, porque eu adoro essa parte. Só parei em respeito aí à disciplina da casa, mas por mim, se quiser virar, a gente vira. Vou passar um comentário aqui para você, tá? Você estava falando sobre as pessoas difíceis na nossa vida, né? É uma oportunidade de crescer espiritualmente. Às vezes as pessoas difíceis na nossa vida e para nos ajudar a nos melhorar. Só para te dar um feedback, Marcelo, acho que foi bem entendido aí o que você falou. Marcelo, faz um favor, fala de novo que tá picotando. Eu não sei se é porque o meu som tá muito alto aqui, eu não sei. Será que conforme eu tava falando, tava tudo bem o som, não?
Eu fui perguntando para Val isso durante a palestra, para ela lá estava normal. Tivemos alguns comentários aqui que não estava rolando, estava picotando mesmo. Aqui para mim está picotando. Entendi. No Facebook, né? Tá, Mas porque... a nossa conversa aqui do Meet tá rolando normal. Normal? Então, beleza. Só, por favor, só fala de novo, então. Faz a pergunta de novo. Não, é um comentário aqui que foi referente às pessoas difíceis na nossa vida, né? Que diz que é uma oportunidade para a gente crescer espiritualmente. E às vezes essas pessoas difíceis na nossa vida é que estão lá para ajudar a gente a atingir essa melhora, né? Com certeza, essas pessoas difíceis são os nossos personal trainers. Eu não sei se vocês conhecem o Dr. Adão Nonato, que tem programa da Boa Nova, eu faço um programa lá também, que é o Alvorada, e o Dr. Adão, que também é psicólogo, sempre falava isso. As pessoas difíceis que estão à nossa volta são os nossos personal trainers. Eles nos ajudam a desenvolver paciência, porque vamos pensar um pouquinho? Pensa comigo. Deus, papai do céu, eu preciso ser mais paciente, está muito complicado, está muito difícil. Você acha mesmo que você vai pedir isso para Deus e aí, como ele gosta muito de você, amanhã você vai acordar mais paciente? Não, né? Se você pedir paciência para Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que Deus vai fazer para te ajudar? Vai te dar a situação para você treinar a paciência. Vai criar um montão de situações na tua vida para você desenvolver essa tal dessa paciência. Essas tais pessoas difíceis são consequências, são a resposta para o teu pedido. Né? A gente é que é meio besta. Pede, mas depois não entende conforme vem. Não é? Então, todas as pessoas que estão na nossa vida têm um motivo para isso, tá? Entender por quê vai nos ajudar muito a melhorar a qualidade nessa nossa relação com todos eles. É isso aí. Próximo. Muito bem. Foi esse comentário aqui que a gente deixou separadinho aqui. Falou também a respeito da evolução, né, ser um espírito melhor. Acho que foi quando você questionou para qual o objetivo da nossa encarnação e reencarnação, né? Você estava falando a respeito ali da tá pergunta lá no Livro dos Espíritos. O objetivo é chegar à perfeição. E aí vamos fazer um pequeno parênteses. Porque veja, gente, quem é o nosso modelo de perfeição? Jesus. Né? Qual que é a distância que nós estamos de Jesus? Eita. Né? Dá preguiça só de pensar. De tão grande que essa distância é. Então, ficar colocando como Jesus como parâmetro, não dá, gente. Nós estamos muito, muito, muito distantes da perfeição. Jesus já era espírito perfeito, né? Quando ele recebeu de Deus, nosso Pai, a incumbência de criar este planeta para que nós pudéssemos usá-lo como morada. Ou seja, ele já é espírito perfeito há muito tempo. A nossa distância é muito grande. Então, veja, é assim, se eu falar para você, Marcelo, quer emagrecer? Quero. Quantos quilos? Você quer pesar quanto? Eu quero. Tenho pelo menos aí uns 20 para ser bonzinho, viu? Nossa senhora, ele quer perder 20 quilos. Aí pensa comigo. Legal, Marcelo quer perder, se livrar, na verdade, né? Porque quem quer perder, perde hoje, acha amanhã, quer se livrar de 20 quilos. Então, como ele quer se livrar de 20 quilos, o que ele vai fazer? Ou melhor, ele vai estabelecer como meta estar 20 quilos mais magro em 17 de setembro de 2032. Certo? Se você estabelecer isso como meta, você vai começar a fazer esforços no sentido de se livrar desse peso quando? Agora. Mentiroso, não é nada. 2032 está muito longe. Você vai começar a pensar sobre isso em 17 de agosto de 2032. Mais ou menos por aí.
Isso. Ou seja, se a gente estabelece Jesus como meta, está tão longe que você nem começa a fazer nada. É por isso que eu coloquei. Me parece muito mais fácil de realmente começar a fazer os movimentos necessários no sentido de ser melhor, quando você coloca assim, ó, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Isso dá para fazer? Isso dá para fazer. E dá para fazer quando? Dá para começar quando? Já. Agora, neste momento. O dia nem acabou ainda. Nós ainda temos aí algumas horas, desculpa, pela frente. Ou seja, dá para fazer ainda hoje movimentos no sentido de ser melhor. Lembra? Quem deu essa dica foi Santo Agostinho. Quando você for dormir, bota a cabecinha no travesseiro e dá uma pensada. O que eu fiz hoje para ser melhor? Nada. Como assim? Nada. Né? Se nada, amanhã precisa fazer alguma coisa. O quê? Sei lá, gente. Dá um bom dia. Se você não está acostumado a dar bom dia para ninguém. Dá um abraço. Né? Quem está na sua casa, você pode. Né? Se você não está acostumado a dar abraço. Sei lá o que, qualquer coisa que você faça que possa ser considerado um movimento no sentido de ser melhor, tá bom, tá de bom tamanho. É isso que Deus, nosso Pai, espera de nós. É por isso que nós estamos aqui reencarnados. Certo? Fala, Marcelo. Edson, chegou uma pergunta aqui para você. Beleza, podem fazer à vontade aí. Deixa eu pegar aqui. Tá perguntando aqui, qual o melhor exercício para não entrar em sintonia com a depressão? Qual o melhor exercício para não entrar em sintonia com a depressão? A depressão, se a gente voltar lá na definição, é assim, ausência de prazer, né? Você tem lá aqueles vários sintomas. Vamos pensar aqui um pouco. Lembra qual que é o objetivo da psicoterapia? É lidar com as situações estressantes, ruins do dia a dia, de uma forma saudável. Você sempre vai ter várias formas diferentes de usar. Coisa que todos os nossos pacientes têm em comum. Você olha para um copo com água pela metade e enxerga ele como. Já ouviram essa frase? Como um copo meio cheio ou como um copo meio vazio? A grande maioria das pessoas que acabam desenvolvendo qualquer transtorno mental sempre enxergam meio vazio. Nunca enxergam nada de uma forma positiva. Gente, isso tem motivo, tá? Na grande maioria das vezes é aprendido. Na grande maioria das vezes você aprende, sabe aquela ideia de que se a bolacha tipo com manteiga cair, ela vai cair com a manteiga virada para baixo? Isso é aprendido muitas vezes. São crenças, são verdades que não são verdades. São crenças irreais. Isso não é verdade. Mas muita gente aprende. A vida é dura. Você tem que sofrer para se dar bem, para ser alguém, para chegar em algo. Não é verdade. Essa ideia de espírita, que sofrimento é bom, isso é bobagem. Sofrimento é a droga. Ninguém precisa sofrer. Sofrimento é consequência de escolha menos feliz, de escolha errada. Faça as escolhas certas que não tem sofrimento nenhum. Faça só escolhas. O problema é a gente conseguir fazer isso. Mas faça só escolhas certas ao longo de uma encarnação, que teu aproveitamento nessa encarnação vai ser maravilhoso, gente. Esse que é o para que Jesus deixou o evangelho? Para que a gente tem a doutrina dos espíritos? Para nos ajudar a fazer escolhas melhores. Usa o evangelho de Jesus como um manual de conduta que gente, tá tudo certo. O aproveitamento dessa encarnação vai ser maravilhoso. Não sei se ficou claro. Sim, para mim ficou tranquilo.
Só isso. Simples essa é a assim. questão. É a questão do pensamento, né? Se a gente se fechar nessa, que nem você estava falando, a bolacha sempre cair para baixo, com a manteiga para baixo, né? Aí, né, a gente vai chamar isso. E pode prestar atenção. As pessoas que acabam desenvolvendo qualquer tipo de transtorno mental, você pode prestar atenção que essa é uma característica básica, né? Negatividade. Tudo é sempre, sabe, se puder dar errado, dará. Não é verdade. Não é verdade. Todas as circunstâncias da vida, mesmo as piores. Deixa eu contar rapidinho aqui. Eu já falei que eu, né? Contar rapidinho aqui. Eu tenho uma paciente e ela me deixou muito feliz. Até fiz uma outra palestra essa semana e contei também essa experiência. É assim, porque ela me deixou realmente muito feliz. É alguém que enfrentou uma depressão pós-parto muito séria, que pensou, né, em tirar a própria vida, etc. E, inclusive, ela só conseguiu manifestar essa ideia de que realmente pensou em tirar a própria vida até muito pouco tempo atrás, inclusive. Mas ela é alguém hoje que ela já superou isso completamente. Hoje ela tem uma filhinha que vai fazer aí quase 2 anos. Hoje ela é muito grata à vida. Hoje ela é muito grata ao companheiro que sempre esteve do lado, aos pais que nunca deixaram de estar do lado, aos irmãos que nunca deixaram de estar do lado, sabe? Ela é alguém hoje que está muito grata. E uma coisa que a gente trabalhou, né, na última consulta, na última sessão, foi justamente isso, né? Hoje ela olha para trás, não que ela não tenha sofrido e sofrido muito. De novo, isso não é brincadeira, não. Quando alguém pensa em se matar, é porque o sofrimento é muito grande. Mas hoje ela olha para trás e ela me disse, por isso que ela me deixou tão contente. Entende que, apesar do tamanho da dor e do sofrimento, aquilo foi uma bênção na vida dela. Hoje, superado esse desafio, ela é uma pessoa, ela tem consciência de que ela é uma pessoa muito melhor do que ela era antes de passar por isso. Precisava ter passado? Talvez não. Mas veja, apesar da dor, do sofrimento, da dificuldade, hoje ela consegue avaliar como uma bênção, né? Isso, vamos só fazer isso para não ir muito além, mas outra coisa que eu aprendi com o doutor Adão, isso que você chama de problema, para de chamar de problema. Porque problema é uma coisa que muitas vezes não tem solução. Vocês sabem que na matemática é assim. Existem problemas cuja resposta é não tem solução. Então, para de chamar de problema e começa a chamar de desafio. Desafios existem para serem superados. Essa mudança de como você encara, deixar de chamar de problema para chamar de desafio, parece bobo, mas não é. Todo desafio existe para ser superado. Então, você já começa a encarar, sem dúvida nenhuma, que é possível ser superado. Por que é possível? Porque Deus é bom, justo e misericordioso. Misericórdia divina implica em você é uma pessoa, um ser que foi criado com todas as capacidades para superar qualquer problema que se apresente à sua frente. Isso é fé, não tenha dúvida, porque isso é uma verdade. Deus nos disse isso, né? Jesus nos disse isso. Depois, quando você já aprender a parar de chamar de problema e começar a chamar de desafio, muda. Começa a chamar de oportunidade. Porque os desafios são isso. Oportunidades para que você, em superando, seja melhor. Depois que você já aprender a não chamar de problema, não chamar de desafio, não muda de oportunidade para bênção, que é o que realmente são todas as coisas, inclusive as ruins que acontecem na nossa vida, desde que bem aproveitadas. Quando você olhar, depois que você tiver superado, você vai entender como essa querida paciente que eu tive entendeu que foi uma bênção na vida dela. Aquilo ali ajudou ela a se transformar e a ser melhor muito, apesar de toda a dor e de todo
o sofrimento. Beleza? Beleza, é vivendo e aprendendo, né? E tirando lição de tudo isso, né? E E aproveitando. reconhecer que a gente ainda está numa escola, né? E que na escola Isso. temos os exercícios e tem o dia da prova. Se a gente vai mal no dia da prova, a gente vai ter uma outra oportunidade. Todas. Porque Deus é bom. Com Né? toda Agora, certeza. é importante aproveitar. Beleza, gente? Edson, muito obrigado. Que Deus abençoe. Que assim que possível, a sua presença aqui na nossa casa, fisicamente, venha aqui com a gente mais uma vez, mais 1 milhão de vezes, quanto possível. Tá Com bom? Eu certeza. agradeço em nome Muito obrigado. da casa, em nome do pessoal que acompanhou aqui. Tá bom? Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Beleza. Obrigadão, gente. Você quer fazer a prece de encerramento ou eu faço? Posso fazer. Por favor, então. Então vamos lá? Todos vocês que nos deram a alegria de poder acompanhar aqui, nos acompanhar ao longo dessa conversa, nesse momento, todos nós possamos fechar os olhos, se possível. Para que, em fechando os nossos olhos, nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos amigos queridos da espiritualidade maior, para que nós possamos agradecer. Agradecer profundamente, Jesus, Mestre querido, por mais essa oportunidade. Bendita a oportunidade de podermos conversar sobre os ensinamentos que estão lá no teu Evangelho, de conversar um pouquinho com estes ensinamentos que estão lá na doutrina, que nos foram trazidos pelos espíritos superiores e que estão na doutrina dos espíritos. Na medida que todos esses ensinamentos, todas essas informações, têm como objetivo fundamental nos ajudar a nos transformarmos em espíritos um pouquinho melhores a cada dia. E agora, cada um de nós que já aproveitamos de alguma maneira essa nossa conversa, possamos deixar a condição daquele que recebe e, ainda que por alguns instantes, passar a condição daquele que doa, daquele que ajuda, daquele que se coloca na posição de instrumento de nosso Mestre Jesus. Que nós possamos direcionar nesse momento as nossas melhores energias, potencializadas pelo nosso sentimento de trabalhar no bem em nome de Jesus. E que essas nossas energias alcancem os nossos irmãos em humanidade, tantos que neste momento se encontram em hospitais e em prontos socorros, presos a uma maca, presos a uma cama. Que cada um desses nossos irmãos receba esse nosso abraço carinhoso e que encontre nessas nossas energias o que precisam para a sua recuperação. Nós possamos abraçar com muito carinho esses nossos irmãos que estão aí pelas ruas, sem um teto, sem alimento, sem uma coberta em dias como os que nós tivemos aí atrás, de muito frio. Eles encontrem o calor nesse nosso abraço carinhoso. Nós possamos abraçar esses nossos companheiros que estão aí, privados da sua liberdade, em cadeias e em penitenciárias. Nós possamos abraçar com muito carinho todos estes nossos irmãos que, de alguma maneira, estão enfrentando desafios emocionais, estão pensando em tirar a própria vida. De alguma maneira, em nome de Jesus, nós possamos realmente, em abraçando e em envolvendo, ajudar a cada um desses nossos companheiros, para que percebam a oportunidade bendita que Deus nosso Pai nos deu de estarmos aqui mais uma vez reencarnados. Por tudo isso, Mestre Jesus, muito, muito obrigado. E te rogamos que, por favor, nos dê a sua bênção, nos envolva com o seu carinho, ilumina o caminho na nossa frente e nos ampara, por favor, nos momentos de maior dificuldade. Que assim seja. Graças a Deus. É isso aí, meus queridos. Até uma próxima. Muito bem.
Muito obrigado, Edson. Muito obrigado. Até uma próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, valeu.